Na hora de colocar um texto no seu projeto, é aquela torcida para que dê certo. Cada escala é um novo sofrimento. Uma hora sai grande demais, outra hora ninguém enxerga e você não entende por que os seus textos nunca dão certo na hora de imprimir. Você precisa configurar estilos de texto no AutoCAD. Vem comigo que eu vou te mostrar como. Bom, pessoal, agora eu tô aqui com a tela do AutoCAD, eu tô usando a versão 2018 do programa para o Windows. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje, você pode fazer em versões anteriores do programa também. Primeira coisa com relação a texto no AutoCAD que vocês precisam ter em mente é que cada escala vai ter um tamanho de texto diferente. E por que cada escala vai ter um tamanho de texto diferente? Vocês sabem que a gente trabalha com medida impressa, então a nossa letra, conforme a norma da ABNT que rege o desenho arquitetônico, que é a 6492, ela diz que impresso o nosso desenho, esse texto precisa ter entre 2 e 4,5 milímetros de altura, sendo aceito também até 5 milímetros de altura. Então, a gente precisa dessa altura final lá na nossa impressão. E vocês sabem que cada escala, o nosso tamanho vai mudando. Então, a gente precisa adaptar o nosso texto para que na hora que a gente for imprimir, ele tenha sempre essa mesma altura de 2 milímetros, 3 milímetros, até 5 milímetros de altura. Então, por isso que o nosso texto tem tamanhos diferentes. Então, gente, para saber qual é essa altura de 2 milímetros, 5 milímetros, lá na hora de imprimir, existe uma formulazinha, tá? Que você descobre esse tamanho que vai ser impresso. Essa formulazinha, ela é composta da seguinte coisa, é uma fórmula muito fácil, tá? É a escala vezes a altura dividido pelo fator, onde a escala é a escala que o seu desenho será impresso. Então, se é 1:100, você vai usar o 100, se é 1:25, você vai usar apenas o 25. A altura é a altura desejada no papel, que a gente já sabe que deve estar entre 2 e 5 milímetros. E o fator de divisão é o fator de acordo com a unidade que você desenha no AutoCAD. Então, se você desenha em metros, você vai usar o fator 1000. Se você desenha em centímetros, você vai usar o 100. E se você desenha em milímetros, você não precisa fazer nada. Então, vamos a um exemplo com essa formulazinha, tá? Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos pegar a altura de texto de 5 milímetros para uma escala 1:100 em metros. Aí, o que a gente vai ter? 100, que vem da escala, que é 1:100, vezes 5, que são 5 milímetros de altura, dividido por 1000. Esse resultado dá 0,5. Ou seja, aqui no AutoCAD, para eu ter uma letra que vai sair com 5 milímetros de altura na escala 1:100, ela tem que ter 0,5. Então, vamos fazer um teste agora. Eu venho aqui no AutoCAD com a ferramenta texto, Enter. Eu vou digitar um texto qualquer. Por exemplo, texto 5 milímetros, 1:100. Aí, o que eu vou fazer? Vou só mudar essa cor aqui, porque tá muito difícil para visualizar. Vou clicar 2 vezes em cima do texto, vou selecioná-lo e aqui, olha, já abriu uma abinha aqui de editor de texto. Aqui, logo abaixo de anotativo, eu tenho os tamanhos, né, de texto. Então, eu vou alterar o meu tamanho para 0,5 e vou dar um Enter. Pronto. Essa aqui já é a altura do nosso texto.
E daí, o que você tem que fazer? Você vai fazer isso para o restante de todos os tamanhos que você precisa da escala. Aí você vai me perguntar, Sabrina, eu preciso fazer essa fórmula para todas as escalas de todos os tamanhos de texto? Não, gente, vocês não precisam fazer, podem ficar despreocupados, eu vou mostrar como fazer isso agora, tá? Mas é importante você saber como que a gente chegou nesse tamanho, né? Entender como que é esse processo, como que é esse raciocínio, para se você precisar fazer isso futuramente, você já sabe como que é feito, tá? Então, você não precisa fazer essa fórmula para todas as escalas, tá? E aqui no AutoCAD, a gente tem 3 maneiras de configurar a altura dos textos. No vídeo de hoje, eu vou mostrar 2 jeitos de fazer esses textos. E no próximo vídeo, eu vou mostrar como fazer esse texto anotativo. Então, gente, continuando aqui. A gente já sabe que o nosso texto com 5 milímetros, na escala 1/100, vai ter essa altura. A escala 1/100 é super fácil de trabalhar, porque na hora que você colocar qualquer outra altura aqui, ele vai te dar 0,4, 0,3, 0,2. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte para ter o restante do texto. Eu vou copiar os textos aqui, vou fazer um exemplo com 4 alturas, tá? Vou colocar aqui ponto 4, ponto 3 e 2, tá? Depois você pode colocar 4,5, 3,5, enfim. E daí, o que a gente vai fazer? Por que eu usei a escala 1/100? Porque ela é realmente a mais simples de todas de você fazer esse processo. E daí, eu venho aqui, malandramente, e só vou mudar esse tamanho aqui do texto, tá? Então, pronto, a gente já tem aqui 4 alturas de texto prontas para a escala 1/100. E daí, o que eu recomendo para vocês? Esse daqui é o meu arquivo padrão no AutoCAD. Eu tenho uma janelinha aqui onde eu deixo só cotas e chamadas, tá vendo? Eu recomendo para vocês que a partir do vídeo de hoje, vocês abram um arquivo novo do AutoCAD e tudo que a gente for aprendendo, você vai colocando nesse arquivo padrão. Porque diferente do CTB que a gente viu na aula anterior, esse daqui você não configura só uma vez e ele ficar de eterno no AutoCAD, tá? Então, o ideal é você ter um arquivo padrão onde você vai deixar todas as suas configurações e aí quando você for iniciar um projeto novo, você abre esse arquivo, renomeia ele com o nome do que você quiser e começa a desenhar nele, que daí você não precisa ficar configurando isso toda vez, tá? Aí você não precisa fazer conta para conseguir os textos nos outros tamanhos. O que você vai fazer? Simplesmente usar o comando Scale. Então, eu vou copiar aqui os meus textos, né? Que você, inclusive, pode e deve colocar no layer certinho, tá? Também, isso também ajuda bastante. Então, continuando. Eu sei que o meu texto, se eu quiser ele aqui na escala 1/50, ele vai ser o quê? Metade do texto 1/100. Não é mesmo? Então, o que eu vou fazer, gente? SC, Enter, você seleciona no AutoCAD sempre da direita para a esquerda, tá? Mas sem segurar o botão, né, gente? E aí, você clica aqui num ponto qualquer e eu vou fazer o quê? Ponto 5, porque é a metade, né? O que eu quero. Então, ó, se você vier aqui, você vai ver qual que é a metade do 0,5. 0,25. Então, eu já tenho o meu texto configurado para 1/50. Se eu quero na 1/25,
eu vou fazer o quê? A metade dos 50. Então, eu venho aqui de novo, scale, ponto 5. Então, esse texto aqui, ó, ele tem que ter quanto? 12,5. Então, e é isso. E se eu quero dobrar, também é a mesma coisa. Vou usar aqui, se eu quero um para 200, eu vou vir aqui, selecionar o meu texto e vou colocar 2. Agora, ele, como ficou grande, ele embolou aqui. Então, você puxa pro ladinho para ele desembolar, tá, gente? Então, aqui, olha, se a gente vier aqui clicar, era ponto 5, né? Ele tem que estar com 1, né? Então, esse daqui é um dos jeitos de você ter a altura correta para o seu texto aqui no AutoCAD, tá? Eu faço isso para todas as escalas. Eu não deixo o nome texto 5 milímetros, blá, blá, blá. Não, eu deixo como vocês estão vendo aqui, olha. Dormitório, pé direito, vistas. Eu sei que esses textos, eles têm que estar entre 2 e 5 milímetros. Agora, tem um outro jeito de fazer texto aqui no AutoCAD, que é configurando os estilos de texto. E para isso a gente faz da seguinte maneira. Na aba Annotate, você vai ver que tem aqui 3 campinhos, né? Você vem nesse primeiro campinho aqui, olha, estilo de texto, tá? E vai clicar na setinha. Ele vai te dar algumas opções que às vezes já tem configurado aí no seu AutoCAD, tá? E você vem aqui, ó, Manage Text Style. Você vindo aqui, ele vai abrir uma caixinha, onde você vai poder configurar o seu estilo de texto. O que você vai fazer? Basicamente, o que a gente já fez lá atrás, tá? Só que isso daqui vai ficar salvo nessa caixinha. E ao invés de copiar o texto, você pode apenas vir aqui. Deixa eu cancelar. Você pode vir aqui, escolher qual é o seu estilo de texto, por exemplo, esse daqui. Digita texto e você vem e escreve aqui, tá bom? Ele já vai sair com o tamanho configurado. Então, voltemos lá no estilo de texto. Esse daqui é legal você configurar também, principalmente para você poder usar ele com as cotas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em New, vai colocar, a gente está usando escala 1 para 100, certo? Vou colocar aqui, texto 1 para 100, 5 milímetros, por exemplo, tá? Você pode dar o nome que você quiser. E daí, o que eu faço? Eu posso vir aqui na caixinha fonte e posso selecionar a fonte que eu quiser, vou deixar na Calibri. Você pode configurar se vai ser bold, itálico ou não, enfim. E aqui, olha, você vai configurar a altura do seu texto, que a gente já viu que era 0,5. Então, um Apply e um Close. E daí, feito isso, como eu falei, olha, ele já está selecionado aqui. Se eu vier aqui na ferramenta texto e simplesmente abrir uma caixinha de texto, olha, texto 5 milímetros, 1 para 100, ele já vai fazer o meu texto na altura que estava aqui o texto que a gente fez primeiro, tá vendo? Eu acho que o importante é você criar um arquivo padrão e já deixar todas essas configurações, inclusive estilos de texto, se você optar por fazer assim, você já deixa tudo configurado num arquivo só, porque um arquivo novo, você não tem essas informações, tá vendo?
Bom, pessoal, vocês viram que o que não faltam são opções para você ter o seu padrão de texto no AutoCAD, né? Não é assim a coisa mais fácil, é meio chato, é fácil, mas é meio chatinho de fazer, confesso. Mas depois que você faz isso, gente, você para de ficar contando com a sorte para a hora que você for imprimir o seu projeto, a altura da letra esteja correta, não é mesmo? Muito fácil, né? Gostaram da dica de hoje? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha e me siga também nas outras redes sociais. Eu estou sempre lá no Instagram e no Facebook também compartilhando mais dicas e inspirações. Obrigado por passar esse tempo comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!